Bom dia, Pedro Campos, Sônia Blota, Cláudio Humberto, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Thaís. É claro que eu vou pegar carona aqui na provocação da Sônia, porque a gente ainda vai se debruçar muito a respeito do que está saindo do resultado das urnas em 2022, não é, Sônia? Quando a gente olha na eleição agora, nós tivemos um predomínio do voto mais conservador. É uma onda conservadora? O que é isso aqui? E aí eu também vou fazer uma provocação, porque acho que a nós aqui cabe afirmar, mas também perguntar. Das perguntas é que saem as reflexões que levam a caminhos diferentes de entendimento do que está acontecendo. Tudo isso para fazer a seguinte pergunta: será que a eleição de 2018 foi mesmo atípica? Como era ali onda corrente na análise política, nas colunas, na observação de jornalistas? Porque o que se dizia? Olha, o Brasil sempre teve ali PT, PSDB, ou então, digamos, um centro-esquerda e um centro levemente direita, disputando os segundos turnos desde a redemocratização, com exceção da eleição de 89, que foi a primeira e tão particular. Mas, enfim, sempre foi esse o caminho. E aí, em 2018, isso foi quebrado com a saída do PSDB e a entrada de um personagem assumidamente mais conservador, assumidamente mais à direita, Jair Bolsonaro, que ganhou a eleição de 2018. O que se dizia era o seguinte: essa eleição foi diferente porque veio logo depois de um processo de impeachment, o país ainda estava conturbado, digerindo o que tinha acontecido, a esquerda ficou desestruturada pelo impeachment de Dilma Rousseff e Bolsonaro pegou carona nessa onda e conseguiu se eleger, como se isso fosse um ponto fora da curva. Quando a gente olha o que aconteceu agora em 2022, na eleição principalmente para governadores e para o Congresso Nacional, o voto conservador foi dominante. Tivemos reeleições em primeiro turno muito importantes de governadores que têm ali um alinhamento. Se não são aliados do presidente, não são do PL, isso aí não importa. Porque a gente não está olhando aqui para o presidente, para os políticos, a gente está olhando para o eleitor. O eleitor, por exemplo, reelegeu Romeu Zema em primeiro turno, Ratinho Júnior em primeiro turno, reelegeu Cláudio Castro em primeiro turno. São pessoas que têm esse alinhamento com o eleitor. O eleitor brasileiro é conservador? Parece que sim. O que é conservador? Aí é outra discussão. É um conservador mais ligado a costumes? Na minha avaliação, o tom da campanha, muito ligado a costumes, fez com que o eleitor se manifestasse também seduzido por essa tendência. O eleitor brasileiro é conservador. Ao mesmo tempo, eu lembro, Pedro, no domingo, o ex-ministro Aldo Rebelo, sentado aí onde você está, falando o seguinte: eu não entendo por que o PT e especialmente o ex-presidente Lula assumiram para eles causas ligadas a costumes que falam hoje para nichos. Não quero dizer que elas não serão dominantes daqui a algum tempo, mas hoje, no Brasil, esse tipo de, digamos, pensamento mais identitário, como se diz, fala para nicho. Nunca foi pauta da esquerda e passou a ser quando a esquerda perdeu a pauta da não corrupção, do combate à corrupção, vote na gente porque nós somos melhores. Bem, depois do que aconteceu no governo Lula e também no governo Dilma, essa pauta deixou de ser a pauta da esquerda. Não dá para você sair à rua levantando essa bandeira. E, assim como nos Estados Unidos, pautas de costumes identitários foram ali assumidas pela esquerda. Isso trouxe prejuízo à esquerda, em termos de voto. Tenho certeza, olhando aqui o que aconteceu no resultado das urnas. O Cláudio Humberto falava o seguinte: por que a direita no Brasil, ou digamos, o pensamento conservador, teve um desempenho melhor do que o presidente Jair Bolsonaro na disputa com o Lula? E aí eu vou arriscar uma resposta, Cláudio. Na minha avaliação, isso acontece porque o adversário é Lula. Lula sempre foi muito maior do que o PT. Lula foi presidente por 2 vezes. Ele mesmo falou no dia da eleição o seguinte: é a 6ª vez que eu voto em mim mesmo para presidente. Olha o tamanho da carreira. Quanta coisa já não aconteceu com Lula como personagem político. Então, no enfrentamento desses 2 personagens tão fortes, o ex-presidente Lula fez com que o eleitorado conservador se colocasse de forma mais forte nas eleições estaduais do que na eleição para presidente da República. E quando a gente olha no entorno do ex-presidente Lula, quem é que tem? Com o peso que ele tem, com a história, com a representatividade, com a possibilidade de aglutinar ali o centro-esquerda,
Eu não vejo nenhuma pessoa com essa capacidade. Tanto que se a gente olhar na eleição de 2018, Bolsonaro-Haddad foi um passeio do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Com Lula é diferente. Esse pensamento conservador é maioria no país? Qual que é ali a calibragem? A gente está prestes a descobrir. No dia 30 de outubro, no segundo turno, quando houver ali a decisão das urnas Lula versus Bolsonaro. De qualquer forma, o que fica para mim é que esse pensamento conservador do eleitor brasileiro esteve ali subrepresentado durante muitas eleições. Nem havia quem se assumisse como candidato marcadamente conservador. Jair Bolsonaro furou essa bolha e veio a público dessa forma. E aí houve essa mudança do eleitor fazendo essa opção por alguém que representa o seu pensamento médio em relação à política e em relação a costumes. O Guilherme Semati está sinalizando aqui para a gente acelerar, né, Semati? Porque tem entrevista já na Quando o Semati manda acelerar, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Manda